Noite. Que bom que você está aqui. Que bom que você decidiu vir nessa noite aqui, aceitando o convite, de repente, da esposa, do filho, de um amigo, de um vizinho. Você que é membro da nossa igreja, nós estamos transmitindo também este culto pela internet, e certamente outras pessoas serão alcançadas por este culto esta noite. Nós preparamos este culto com muita vontade, com muita dedicação. Nós estamos desde 2019 sem fazer uma programação específica para o nosso público-alvo, que aqui são os homens da igreja, desde os adolescentes, jovens, adultos, porque nós precisamos tocar nesse assunto, falar sobre sacerdócio. Uma herança que o Senhor nos concedeu, um benefício, um privilégio que o Senhor nos concedeu, que ao longo do tempo a igreja tem sido negligente em falar deste assunto. Nós falamos de tantos outros assuntos na igreja, mas o principal assunto que nós temos que tratar é o papel do homem no reino de Deus. O lugar que o Senhor nos concedeu desde o princípio. O Senhor concedeu a Adão o privilégio de gerenciar todo este planeta. Todas as coisas foram colocadas debaixo do domínio de Adão. E Adão, não satisfeito, passou isso para terceiro. Esqueceu. Ele recebeu o privilégio de governar sobre tudo, mas ele preferiu terceirizar. E aí, nós, até hoje, temos a síndrome adâmica. Sabe o que é a síndrome adâmica? É a terceirização da nossa responsabilidade. Deus fez um pacto com Adão, Deus fez uma aliança com Adão, falou: Adão, olha só, você vai governar todas as coisas, vai gerenciar tudo aqui, tudo vai ficar sobre a sua responsabilidade. Você só tem uma coisa que você não pode fazer: você não pode comer daquele fruto, porque no dia que você comer, você vai se afastar de mim, porque eu sou a vida, e esse fruto vai te trazer a morte. Automaticamente, vamos estar separados. E aí, Adão recebeu uma missão, e aí o Senhor lhe concedeu uma ajudadora, idônea, fiel, que era a sua auxiliar, que estava debaixo da sua missão. Por isso que a palavra diz submissão, é estar debaixo da missão que alguém recebeu. E aí um belo dia, entra um intruso no paraíso, que faz uma proposta, de não estarem mais debaixo da missão que o Senhor concedeu, mas de estarem igual ao dono da missão. E aí eles aceitam essa proposta. E aí o Senhor, quando vem pedir conta, chamar Adão à responsabilidade, qual era o papel do sacerdote? Daquele que foi chamado para administrar todas as coisas ali, para gerenciar aquilo. Qual era o papel dele? Falar: não, eu errei, assumi a bronca, assumi o papel. O Senhor falou que não era para comer e eu comi. Esse era o papel de Adão. Adão tinha que fazer isso, assumir a sua responsabilidade, assumir o seu papel. Mas o que ele faz? Ele prefere terceirizar a responsabilidade. Aí ele fala o seguinte, a mulher que o Senhor me deu, olha só o que ele está fazendo. Ele está terceirizando a responsabilidade ou para Deus, que deu a mulher, ou então para a própria mulher. E ele fala assim: eu não tenho culpa de nada, eu sou uma vítima dessa situação. E aí isso vem acarretando todas as pessoas depois de Adão, até chegar a mim e a você. Quantas vezes nós temos responsabilizado pessoas pelos nossos erros, terceirizando a nossa responsabilidade por coisas que acontecem dentro da nossa casa, passando para a esposa, passando para a namorada, passando para a noiva, passando para a companheira, uma responsabilidade que é nossa. E é justamente isso que vamos falar nesta noite. A nossa responsabilidade como sacerdote. Por isso que eu queria que você virasse para a pessoa que está aí do seu lado. Eu não sei se ele de repente é mais novo do que você, se ele que está do seu lado é solteiro, se é casado. Se é casado, ele realmente é o sacerdote da casa dele. Se ele é solteiro, está noivo, ele vai ser o sacerdote. Se ele está solteiro e não está noivo nem nada, ele vai ser o sacerdote da casa. Então eu queria que você virasse para o lado, para a pessoa que está aí do seu lado e dissesse para ele: você tem um papel. Diga para a pessoa: você tem um papel. Você foi chamado para ser sacerdote.
essa é a sua missão. Esse é o seu chamado. Todo homem foi chamado para ser sacerdote. Independente de país que nasceu, nacionalidade, credo, cor, raça, não interessa. Todo homem foi chamado para ser um sacerdote. E o sacerdote tem uma função definida. O Senhor, quando instituiu o sacerdócio lá no Antigo Testamento, Ele deu uma missão a esse sacerdote. E eu queria que você lesse comigo, vai aparecer aqui no multimídia, está lá no livro de Levítico, a função do sacerdote que o Senhor deu a Arão e seus filhos através de Moisés. E essa era uma obrigação do sacerdote lá no Antigo Testamento. E nós vamos ver qual era a responsabilidade deles e qual é a nossa responsabilidade hoje como sacerdote do nosso lar. O princípio é o mesmo, mudou a forma, mudou o jeito, mas o princípio continua sendo o mesmo. O princípio não muda, porque Deus é um Deus de princípios. O princípio que Deus instituiu para os sacerdotes lá no Antigo Testamento, o Senhor instituiu também para o sacerdote na igreja. Não muda. Então está lá, Levíticos 6:8, diz assim: o Senhor disse mais a Moisés: ordene a Arão e aos seus filhos, dizendo: esta é a lei a respeito do holocausto. O holocausto também é sacrifício. O holocausto ficará sobre as brasas do altar, toda a noite até pela manhã. Principal ali é o final. O fogo do altar nunca poderá ser... bota na NAA, por favor. Coloca o 8, por favor. NAA 6:8. Eu vou ler aqui, o final diz assim: o fogo do altar nunca poderá ser apagado. O fogo do altar nunca poderá ser apagado. Então repita comigo: o fogo do altar nunca poderá ser. Então qual era a função do sacerdote? Manter o fogo aceso. Em hipótese nenhuma aquele fogo poderia se apagar. E aí ele diz assim, lá no versículo 12, desse mesmo texto aí de Levítico: o fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. O sacerdote acenderá a lenha no altar cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo queimará continuamente sobre o altar, não deve ser apagado. Moisés é específico, de dia e de noite, o fogo não deve ser apagado. Então qual era a função do sacerdote? Manter o fogo aceso. Pastor, se estivesse chovendo, ele tinha que se virar. E se desse ruim, ele tinha que se virar. A função dele era manter o fogo aceso. Então parece uma coisa simples, mas não é, gente. Nós estamos falando de um povo que estava vivendo no deserto. De dia era mole, calor escaldante, ajudava o fogo a ficar aceso. Mas no deserto, chega à noite, a temperatura cai e começa a ventar. Imagine estar ventando e você tem que manter o fogo aceso. E aí? Não era fácil, era um desafio. Mas a função deles era manter o fogo aceso. E aí, o Senhor falando com o profeta Isaías, lá em Isaías 61, no versículo 6, na parte A, diz assim: mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, serão conhecidos como ministro do nosso Deus. Isaías está falando aqui, ele começa a falar do ministério de Cristo lá no versículo 1, aonde o Senhor é ungido para pregar as boas novas que chegou até nós, e ele tinha uma missão, e essa missão era trazer uma boa notícia de Deus, que Deus decidiu se reconciliar comigo e com você, sendo nós ainda pecadores.
Essa é a missão que o Senhor veio trazer. E aí ele diz ali, ó, vocês serão sacerdotes do Senhor. Vira para a pessoa que está do seu lado e diz, ó, você é sacerdote do Senhor. Você é o ministro do nosso Deus. Você tem ideia disso? Você é o ministro do Senhor. Você é um representante legal do Senhor aqui na terra. Nós somos, o apóstolo Paulo diz que nós somos embaixadores. Um representante legal do reino de Deus aqui nessa terra. Olha só a importância que o Senhor nos dá. Às vezes no nosso dia a dia, a gente é o empregado, é o último da fila, é o último da lista, é o último a ser chamado. Lá no futebol tem gente que era igual a mim, era o último a ser escolhido, aí ficava sempre na de fora. Não interessa, mas para Deus você é um ministro. Você é um embaixador, um representante dele aqui na terra. Olha a importância que o Senhor cuida de você. Olha a importância que o Senhor te dá. De repente ninguém te dá importância nenhuma, mas o Senhor te dá uma importância extraordinária. Você é um ministro de Deus. Você é um sacerdote do Senhor. Então valorize isso. O Senhor escolheu você. E aí Isaías vai falando. E aí nós vemos lá na época de Josué. Josué vai tomar o lugar de Moisés, servo do Senhor, a quem o Senhor usou 40 anos para estar ministrando sobre o povo, para ordenar o povo de Israel, para criar as leis, para fundamentar todo o processo legal de Israel. E várias leis em vários países no mundo são baseadas nessa lei que Moisés instituiu sobre o povo de Israel, a mando do Senhor. E aí, Josué, lá no final da sua trajetória, com 110 anos, Josué reúne todo o povo depois de 40 anos no deserto por culpa de pessoas que desistiram de perseverar na palavra do Senhor. Mas ele não desistiu, ele não perdeu o foco, ele não perdeu a missão, e nos seus últimos dias ele reúne o povo. E aí diz lá, Josué 24, ele reúne o povo e diz assim lá nos primeiros versículos: depois Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciões de Israel, os chefes, e os seus juízes e seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel, antigamente os pais de vocês, incluindo Tera, pai de Abraão e de Naor, vivia do outro lado do Eufrades, e servia a outros deuses. Então Josué começa ali a apresentar ao povo um relatório de como o povo viveu naqueles 40 anos, e como Deus fez. Aí lá no versículo 15, ele diz assim: mas se vocês não querem servir ao Senhor, escolham hoje a quem vocês vão servir. Se os deuses a quem seus pais serviram, além do outro lado do Eufrades, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. E aí ali ele faz a seguinte declaração: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que Josué está fazendo aqui? Ele está decidindo, ele está tomando uma postura de sacerdote. Não interessa o que vocês vão fazer na casa de vocês, esse é problema de vocês. Mas na minha casa, debaixo do meu teto, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Ele apresenta aqui, olha só, vocês podem servir aos deuses que os nossos antepassados serviram. E eles morreram sem esperança, sem expectativa, sem uma pátria. Vocês podem escolher, é direito de vocês. Ou vocês podem escolher os deuses dos amorreus em cujas terras estamos morando, o qual passamos por cima deles como se fossem formigas, derrotamos todos eles. Exércitos poderosos nós esmagamos, reduzimos a nada, reduzimos a pó. Você pode escolher os deuses deles para adorar. É um direito de vocês. Vocês podem. Porém, eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Porque nesses 40 anos, ele viu o agir de Deus sobre a vida e a casa dele. O tempo não mudou a expectativa e a esperança de Josué. O tempo não mudou o parecer e a visão de Josué, de que o Senhor é bom em todo o tempo. Então Josué decidiu ali diante do povo: vocês podem escolher qualquer coisa, qualquer Deus que vocês quiserem, fazerem qualquer coisa, cuidar da vida de vocês do jeito que vocês quiserem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Debaixo da minha casa, dentro da minha casa,
quem manda ali é o Senhor. Eu sou um representante dele, eu sou um sacerdote dele, eu sou um ministro dele na minha casa. Porque a primeira casa que nós temos que cuidar, o primeiro ministério que cada um de nós temos, é a nossa casa. Não adianta eu ter um ministério muito bom fora da minha casa. Porque o primeiro ministério que o Senhor me deu é para cuidar de quem? Dos meus. Aí o apóstolo Paulo escreve para o pastor Timóteo: Timóteo, aquele que nega a família é pior do que o infiel. Perdeu a fé. Aquele que não cuida dos seus parentes, da sua família, é pior do que aquele que não crê. Porque está negligenciando o chamado principal, que é ser o quê? O sacerdote. Aquele que mantém o fogo aceso dentro de casa. E aí, lá nos versículos finais desse capítulo final de Josué, diz que Josué viveu 110 anos e foi sepultado na sua herança. E no versículo 31, diz assim: Israel serviu ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muitos anos depois de Josué, que sabiam todas as obras que o Senhor tinha feito por Israel. Isso aqui é fundamental. O que é que você conta para os seus filhos? O que é que você fala que o Senhor fez na sua vida para os seus filhos? Eu aprendi a amar a palavra do Senhor com a minha mãe. A minha mãe nunca mandou ninguém ler a Bíblia. Mas por que a gente amava ler? Porque minha mãe estava sempre lendo. Minha mãe nunca mandou estudar, mas a gente sempre via ela estudando. Minha mãe era professora de escola dominical, então estava sempre estudando, estava sempre lendo. E minha mãe trabalhava muito, às vezes minha mãe tinha época que saía de casa segunda-feira, só voltava sexta-feira à noite, passava a semana inteira fora. Mas o tempo que minha mãe tinha conosco era um tempo de qualidade. Não era quantidade de tempo, de estar todo dia em casa o tempo todo, não, nós não tivemos isso na minha infância. Mas o tempo que minha mãe tinha com a gente era de qualidade. Meu pai não assumiu esse sacerdócio aqui dentro do nosso lar, mas minha mãe assumiu esse sacerdócio. Por necessidade. Não foi porque ela queria que meu pai fosse o sacerdote da nossa casa, mas ele era negligente. Meu pai tinha vezes que nós ficávamos meses sem ver o meu pai. Mas eu aprendi com ela que o meu papel como sacerdote não pode ser negligenciado. E é isso que eu quero falar com você nesta noite. Você não pode deixar o fogo apagar na sua casa. Você não pode deixar o fogo apagar no seu coração. Você não pode deixar o fogo apagar na sua família. Pastor, o senhor falou lá do Antigo Testamento, falou de Moisés, falou de Josué, falou dos sacerdotes lá atrás. Mas o que isso tem a ver com a gente aqui, uma igreja neotestamentária, uma igreja do Novo Testamento, nesse tempo agora? Como eu digo sempre, a Bíblia responde tudo, gente. Nós somos sacerdotes como Arão era? Não. Nós somos levitas como eles eram? Não, não somos não. Nós somos muito melhores do que ele. Muito melhores. Eles estão debaixo de um sacerdócio que é temporal. O sumo sacerdote, ele morria. Ele oferecia um sacrifício pela vida dele e depois oferecia um sacrifício pela vida do povo. Agora, o sumo sacerdote que substituiu ele, que é muito superior a ele, que é o nosso sumo sacerdote, ele não precisa oferecer sacrifício por nós. Porque ele se ofereceu em sacrifício por mim e por você. Ele se fez sacrifício. E ele se ofereceu, não para que nós tivéssemos o pecado apagado durante um ano, como era no caso de Arão. Arão apresentava um sacrifício anual que durava um ano. Todo ano ele tinha que ir lá e oferecer um sacrifício pelo povo. E todo ano o Senhor renovava a aliança. Quando Cristo morreu na cruz e derramou o sangue dele, não precisa oferecer mais sacrifício. Esses holocaustos aqui que o sacerdote oferecia, não precisa ser mais oferecido, porque Cristo se entregou por mim, por você. E esse sacrifício bastou, pagou a nossa conta, liquidou a nossa dívida, a nossa conta está zerada. Não tem mais nada que nós devamos à morte ou ao inferno, porque nós temos vida e vida com abundância. E eu queria que você abrisse sua Bíblia aí no livro de Hebreus,
para nós entendermos quem é esse nosso sumo sacerdote, da onde ele vem, qual é a finalidade dele, qual é o objetivo dele e qual é o objetivo meu e seu hoje como sacerdote dentro do nosso lar, dentro da sua casa. Da onde nós estamos, de quem nós estamos debaixo dessa ordenança. Nós não estamos mais segundo o objetivo lá, não, do passado na lei mosaica, não. Nós temos um novo sumo sacerdote, e este veio fazer uma obra completa. E diz assim lá no Hebreus 7, diz assim: porque dele se testifica, dele quem? Cristo. Você é sacerdote para quanto tempo? Até morrer? Não, para sempre. Segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque, ele não era só o sacerdote, ele era um rei. Arão era só um sacerdote. Melquisedeque, além de ser sacerdote, ele também era rei. Então o sacerdócio de Melquisedeque é superior. E aí ele continua dando a explicação. Portanto, por um lado, se revoga a ordenança anterior, por causa da sua fraqueza e inutilidade. Ou seja, aquela ordem onde o sacerdote servia só 50 anos, ele servia dos 20 até os 70, e aí ele se aposentava, ele parava de ministrar ao Senhor, ou nesse tempo ele morria, e aí aquela ordem, aquele período acabava, e o outro assumia no lugar dele. Mas agora Cristo, ele é sacerdote para sempre. Ele não precisa de substituto, porque ele é tudo em todos. Ele fez a obra completa e ele continua. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Por outro lado, se introduz uma esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. E isso não se deu sem juramento, porque aos outros são feitos sacerdotes sem juramento, mas a este foi feito sacerdote com juramento, porque aquele que lhes disse, o Senhor jurou, e não se arrependerá, você é sacerdote para sempre. Versículo 22, por isso mesmo, Jesus se tornou fiador de uma superior aliança. A sua conta está paga, querido. A sua conta está liquidada. Ela foi aniquilada, ela foi anulada. Os seus pecados foram apagados. Você não deve mais nada a ninguém. Você vive em novidade de vida, porque Cristo decidiu salvar você. Independente do que possa acontecer, o Senhor está contigo. Ele quer renovar essa aliança que é superior à aliança anterior. E aí não só isso, para nós terminarmos aí, vamos lá na primeira carta do apóstolo Pedro, e aí nós vamos ler juntos, e aí você vai ter a dimensão do que o sangue de Cristo, que nos purificou de todo o pecado, fez por mim e por você. Coloca aí para nós, por favor. E aí eu queria que você lesse junto comigo aqui no multimídia. Vamos lá? Em vez de falar ali vocês, jogar para fora, diga eu sou o quê? Geração? Eu sou o quê? Sacerdócio? Eu sou o quê? Nação? Eu sou o quê? Povo de propriedade? Continua aí, por favor. Mas aí nós fomos feitos tudo isso com uma finalidade. Nós não fomos feitos tudo isso sem um propósito. Nós somos geração eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, com um propósito e uma finalidade. Sabe para que Cristo fez tudo isso? Está ali, ó, vamos ler todos juntos. Para que Cristo fez isso tudo? A fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para que você foi chamado? Para anunciar a virtude de Cristo, para anunciar a obra de Cristo, para anunciar esta missão que Cristo nos deu, de anunciar para toda a terra, que Deus decidiu reconciliar comigo e com você, mesmo nós ainda sendo pecadores. Deus nos aceitou diante dele, mesmo nós ainda sendo pecadores. Jesus veio pagar a nossa conta, aniquilar e apagar os nossos pecados. Mas nós precisamos viver em novidades de vida, aceitá-lo como o único suficiente Salvador,
mudarmos o caminho, mudarmos a nossa direção. Nós que estávamos indo a passos largos para a perdição, rumo à morte, agora nós nos convertemos e voltamos para viver uma vida e uma vida com abundância. Não precisamos mais ser acusados por Satanás pelo passado de pecado que nós tivemos, pelas coisas erradas que nós fizemos, mas hoje nós podemos andar com a cabeça erguida, sabendo que Cristo aceitou a cada um de nós como filho amado de Deus. Nós temos direito a essa herança. Cristo, como herdeiro de todas as coisas de Deus, nos fez participantes, co-herdeiros com Ele. Você tem noção do que é isso? Todas as coisas são feitas por Ele, para Ele são todas as coisas, e eu e você somos participantes desta obra. Então, querido, eu queria que você entendesse, assim como lá no passado, qual era a função mesmo do sacerdote? Qual era a função do sacerdote, gente? Manter o fogo? Essa é a minha função e a sua. Só que a gente não vai acender uma fogueira, um altar lá, não. Nós vamos manter dentro da nossa casa, na nossa vida, o fogo do Espírito Santo queimando. E esse fogo não pode se apagar. A mesma função que eles tinham, eu e você temos. Temos que manter o fogo do Espírito Santo queimando dentro da nossa casa todo dia, de dia e de noite. Essa é a nossa função. Nós precisamos manter o Espírito Santo aquecido dentro da nossa casa. Não podemos deixar ele apagar. Não podemos deixar esfriar. E a minha responsabilidade, a sua responsabilidade como sacerdote, vocês que são jovens, que vão se preparar daqui a pouco para ter um casamento, aprendam logo de agora. A sua função vai ser manter este fogo aceso dentro da sua casa. A sua família vai ser aquecida pelo Espírito Santo queimando dentro da sua casa. E você é o responsável por isso. Eu e você precisamos fazer isso. E aí, assim como Josué falou com o povo, eu e você precisamos decidir. Eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Nós precisamos tomar essa decisão como Josué tomou. Não importa o que o meu vizinho da direita e da esquerda vai fazer. Não importa o que o meu pai, os meus irmãos, os meus vizinhos, não importa. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Não importa o que os outros vão fazer, mas eu decidi, dentro da minha casa, nós vamos servir ao Senhor. E é isso que eu preciso que você entenda nesta noite, que você é responsável por isso, que você foi chamado para esta obra perfeita, que Cristo começou lá na cruz, e Ele deixou para nós, que pudéssemos estar aqui, falando deste amor, que nos amou, que nos tirou do reino das trevas e trouxe para o reino do seu amor. E nós temos um novo nome escrito no livro da vida, e esse nome foi escrito pelo Senhor. Enquanto nós nos mantermos crendo, acreditando que o Senhor é bom e a sua misericórdia é dura para sempre, a sua graça remidora e salvadora nos alcançou, nós precisamos andar em novidade de vida, vivendo a cada dia, sabendo que não podemos nos desviar nem para a esquerda nem para a direita, porque nós teremos que dar conta ao justo juiz no grande e terrível dia, e este dia vai chegar, e aí no dia que o Senhor chegar, Ele vai pedir conta, e não vai pedir conta só da sua vida não, Ele vai pedir conta da sua família. Ele vai falar, olha só, você deixou o fogo apagar dentro da sua casa, você deixou o fogo apagar dentro da sua casa, e aí você vai falar o que para o Senhor? Estou olhando ali para o doutor Domingos, outro dia a gente estava conversando, e eu preguei um tempo atrás, e aí ele estava ali conversando. Quando o Senhor vir, não vai ter segunda instância não, gente. Não vai ter recurso não. Quando o Senhor chegar, vai já estar tramitado e julgado. E só vai vir dar a sentença. Acabou a apelação. Ele vai vir pedir contas do que você fez com o fogo que Ele te deu. E você precisa manter esse fogo aceso. Você precisa manter esse fogo pegando. Queria chamar os músicos aqui, nós vamos cantar essa canção. E quanto mais eu te buscar, mais eu verei do teu Espírito em mim. Quanto mais eu te buscar, transformado eu serei. Faz tua vontade em mim. Nós vamos cantar esta canção.
E eu queria que você se colocasse de pé. E aí eu não sei o que você tem feito com esse fogo do Espírito Santo dentro da sua casa. Eu não sei se você tem sido negligente com isso, se você esqueceu disso. Mas eu te convido nesta noite a você refletir no que você vai fazer daqui para frente com aquilo que você recebeu nesta noite. Com essa palavra que o Senhor liberou para você nesta noite. Você pode fingir que não é com você. Você pode sair daqui e não mudar nada na sua vida. Mas você pode fazer como Josué. Eu decido nesta noite que eu vou ser o sacerdote da minha casa. Eu decido nesta noite que eu sou o sacerdote da minha casa. E que eu e a minha casa nós vamos buscar o Senhor. Porque eu vou manter o fogo do Espírito Santo aceso dentro da minha casa. O fogo no altar vai ser mantido dentro da minha casa. E eu sou o responsável por isso. Aleluia.